Paz de Cristo, meu povo, como é que vocês estão? Hoje vamos falar de um assunto espinhoso, é até polêmico, né? Para os nossos tempos, no meio evangélico no qual nós vivemos, no meio cristão brasileiro. Ceia aberta, ceia fechada e ecumenismo. O que é que isso tem a ver? O que é que isso não tem a ver com alguma coisa? De onde isso vem? Quando você pergunta para alguém de uma igreja que pratica a ceia restrita apenas a membros, por que a ceia dessa igreja é restrita? Geralmente há uma resposta muito lógica e simples e direta. Essas igrejas, via de regra, elas acreditam que a ceia ela não é um simbolismo, ela não é um memorialismo somente. Ela é o corpo de Cristo ali. Né? Seja o católico romano, ou seja o presbiteriano, acreditando numa presença espiritual, seja o luterano, acreditando que aquilo ali é pão, mas também é o corpo de Cristo, né? Assim como o vinho também é vinho, mas é o sangue de Cristo, Cristo que está ali junto. Então você tem uma resposta muito lógica para isso. Né? Geralmente a pessoa que é de uma dessa igreja, ela te explica isso. Né, que é lógico, né, a ceia então é tratada de uma forma mais séria do que numa igreja memorial. Afinal, se você toma aquilo ali sem saber o que é, você está tomando para a condenação. É o que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, enfim. Então essa é uma resposta muito lógica e justa, sincera e honesta, tá? Então eu não vou tratar disso porque isso já é senso comum, né? Com certeza tu já ouviu essa explicação e ela está correta. Mas nós vamos tratar de um tema muito mais amplo, espinhoso também, já que a ceia, quando nós falamos de ceia aberta, nós estamos falando de uma coisa nova, de uma prática nova no cristianismo. Vamos lá, vamos tentar. O vídeo é de tarja preta, tá? Então, vamos devagar, vamos com calma, e eu vou ter que falar de história para nós entendermos como nós chegamos aonde estamos e por que nós estamos assim nesse ponto de ceia aberta e generalizada. Muito bem. O cristianismo ele sempre foi pautado em doutrinas, ok? Doutrinas, então você tem os primeiros concílios ecumênicos, eles trataram de principalmente cristologia. Né? Então o concílio de Niceia, ele tratou da divindade de Cristo contra os arianos e então ficou confirmado que Cristo era Deus, assim como o Pai, da mesma substância. Certo? Entendemos isso. Então, a partir daí, muita gente já foi excluída da ortodoxia. Então, os arianos foram excluídos e outros grupos antitrinitarianos, né, foram excluídos ali. Ok, então esse pessoal já não tem mais comunhão com as igrejas nicenas. Né, eles já foram postos de fora, ao lado. Um pouco mais à frente, teve o concílio de Éfeso. O concílio de Éfeso que focou também na cristologia, defendendo a Theotokos, ou seja, Maria é mãe de Deus, porque Cristo é Deus. Né? Então, as duas naturezas não se separam. Ok, concílio de Calcedônia. Esse concílio excluiu mais uma tonelada de igrejas. Então, a igreja cópita do Egito, algumas igrejas do Levante também ficaram de fora. Né? Houve um rompimento. Quando houve esse rompimento, naturalmente, a ceia é rompida. As igrejas que são calcedonianas, no caso, todas as igrejas ocidentais oriundas do catolicismo romano, protestantes, evangélicas, são calcedonianas, elas romperam com essas igrejas que não aceitaram. Então já houve uma outra ruptura de comunhão. Né? Essa ruptura permanece até hoje. Então as igrejas não calcedonianas, que são miafisitas, não têm comunhão com igrejas calcedonianas. Então você percebe que a doutrina
que foi defendida, ela já separou grupos. Não há mais comunhão. A Santa Ceia, então, ela passa a ser, ou a Eucaristia, como queira chamar, ela passa a ser separada, cada grupo com a sua Santa Ceia, porque a cristologia delas são diferentes. Ok, e essa ideia, ela sempre foi presente na história do cristianismo. O cristianismo sempre pregou doutrinas, reafirmando doutrinas, e, consequentemente, causando separações, cismas, divisões. O cristianismo sempre teve unidade também, em alguns momentos, em alguns lugares específicos. Houve união, e essa união, até hoje, tem igrejas que reatam comunhão, né? Você viu o caso das igrejas suíores com os romanos. Enfim, o cristianismo ele sempre é dividido em vários grupos e, ao mesmo tempo, se unindo também, dependendo das circunstâncias, das doutrinas, questões políticas, sociológicas, enfim. Então, durante todo o cristianismo, essa foi a tônica, né? Então, você tem doutrinas diferentes, principalmente na questão cristológica. Naturalmente, você vai ter comunhões separadas, quebras de comunhões, rupturas. No século XVI, depois da Reforma Protestante, aliás, em plena Reforma também, já que a Reforma não há consciência de quando ela terminou, houve um luterano chamado Georgios Callistus. O Georgios, ele era um luterano desses luteranos ecumênico. Foi ele quem deu a ideia do ecumenismo, né? Mas o que é ecumenismo? Ecumenismo, hoje, a gente pensa num católico dialogando com alguém da Umbanda espírita. Mas não, ecumenismo, na época, era a união de católicos romanos, reformados e luteranos. Ou, às vezes, só reformados e luteranos, né? Houve esses movimentos lá no século XVI. E o Georgios Callistus, ele disse o seguinte, olha, vamos ter comunhão juntas, vamos unir a comunhão, né? Vamos participar da Santa Ceia juntas. E a base para isso deve ser somente o credo apostólico, né? O credo apostólico, que é o credo oficial de todo cristão ortodoxo. Todo cristão deve confessar o credo, né? Que é a síntese, é o resumo da crença cristã. E ele disse o seguinte, que o credo apostólico deve ser a base, só a base. Qualquer pessoa que confessar o credo apostólico, ele deve participar e ter comunhão com outra igreja, com outro grupo que também confesse o credo apostólico. É óbvio que o Georgios Callistus levou muita pancada por isso, né? Ele levou pancada tanto dos luteranos ortodoxos. Kalov escreveu muito contra o Georgios Callistus. Kalov foi um grande defensor da ortodoxia luterana. Ele levou porrada também dos reformados e levou porrada também dos católicos romanos. A ideia que ele trazia não necessariamente era nova ou inventada por ele, mas ele trouxe à tônica essa ideia. Ok, é claro que a ideia na época não vingou, embora em alguns lugares houvessem união realmente entre luteranos, reformados e os irmãos boêmios, né? O acordo de Sandomierz foi um acordo de união, justamente para se defender contra os católicos romanos, ali na Polônia e etc. Então houve lugares em que houveram essas uniões, né? Houveram essas uniões. Em Heidelberg, houve teólogos que publicaram textos e panfletos defendendo a união, também, enfim. Mas essa ideia, ela vai ganhar força mesmo no século XIX, nos Estados Unidos, que é o movimento que a gente chama de grandes avivamentos, não é evangelicalismo, né? O que é isso? Né? É uma coisa muito ampla, que eu não vou entrar nesse detalhe, vamos seguir aqui uma lógica. No evangelicalismo, foi praticamente a ruptura entre protestantismo e evangélicos. Parece um pouco estranho, mas é exatamente isso, né?
todo evangélico é protestante? Bom, depende do que você quer dizer com evangélico. Então, hoje, as igrejas que nós temos no Brasil, elas são fruto dos evangélicos americanos, norte-americanos. Então, você tem praticamente todas as igrejas, praticamente não, todas as igrejas pentecostais, a igreja presbiteriana, ela não veio direto da Escócia, ela veio via Estados Unidos, né? De lá veio para cá. Enfim, todas as igrejas que nós temos, elas tiveram de alguma forma, pelo menos uma influência desse movimento. E o evangelicalismo, ele propõe uma ruptura muito forte entre protestantes e evangélicos. Como assim? No movimento protestante, você tem as igrejas, elas têm uma ordem, né? A igreja, ela não tem um dono, ela tem a sua organização, seja congregacional ou seja episcopal, né, comandada pelos bispos, ou seja até presbiterial, né, no caso da presbiteriana, né? Enfim, você tem uma certa organização, você tem uma confissão de fé estabelecida, você tem parâmetros litúrgicos, então o pastor ele usa a roupa apropriada, litúrgica no culto, você usa velas, você usa crucifixo. Claro que nem todos protestantes usavam tudo isso, né? Alguns usam imagem, outros não. Os presbiterianos, no caso, não usam. Mas, enfim, houve uma ruptura disso tudo. Por quê? Porque a ideia do evangelicalismo é simplesmente evangelizar o mais rápido em menos tempo possível. Então, há um desprendimento. Não precisa você ter toda essa preocupação com igreja, com organização, com doutrinas, com nada. É só evangelizar. Então, pensa bem no Billy Graham. Todos conhecem. O Billy Graham, ele é o típico evangelical. Ele foi um pregador que ele pregava nas praças, nas ruas, fazia cultos em estádios. Então, a preocupação é evangelizar o máximo de pessoas em menos tempo possível, com o mínimo de palavras possíveis. Por exemplo, você já ouviu com certeza a seguinte frase: Jesus te ama e Ele quer te salvar. Ele tem um plano na tua vida. Com certeza já ouviu isso, né? Isso é a síntese do evangelical, né? Ele quer evangelizar o máximo de pessoas com essas palavras, o menos tempo possível. E, claro, se a pessoa querer aceitar Jesus, que é uma coisa nova também desse período, né? Aceitar Jesus, né? Isso é uma palavra até estranha, mas eu não vou entrar em questão. Levanta a mão, quem quer aceitar Jesus? Você já ouviu falar disso? Pois é. Isso foi inventado pelo Charles Finney, que foi um grande pregador americano também, desse mesmo nicho do Billy Graham e tantos outros, né? Jim Swaggart. Ou seja, não há uma preocupação com a igreja, a preocupação é trazer pessoas para a denominação. Esses caras se tornaram tão famosos que eles acabaram abrindo a sua própria denominação. Tá? Então, o fundador do Tabernáculo da Fé, eu não lembro o nome dele agora, Abraham talvez, não vou lembrar. Também é um caso, né? Ele evangelizou tanta gente que acabou fundando a própria denominação, com tantas as pessoas que ele acabou evangelizar. E depois que ele morreu, descobriram que o cara era unicista, né? E hoje a igreja da qual ele fundou é unicista e está aí até hoje. Então, houve um desprendimento. Eu não vou falar muito sobre isso, mas porque dá para outro dia. Mas nesse sentido, as igrejas, quando ocorreu esse movimento, elas começaram a se conhecer mais umas às outras, a dialogar, debater. Então houve um ecumenismo, né? O ecumenismo. Então, no campo missionário, quando esse pessoal se encontrava, eles passaram a se reconhecer como irmãos, porque até antigamente eles viam cada um como seita. Um encontrava o outro e dizia que o outro não tinha salvação, que o outro era uma seita.
Quando eles começaram a conversar mais e a se encontrar no campo missionário, eles começaram a enxergar Cristo no outro. Então, passaram a reconhecer que o outro era irmão em Cristo. Então, houve o ecumenismo, né? Essa troca e essa união. Eles passaram a se unir. Então, a ceia passou a ser aberta. Porque já que você reconhece o outro como irmão em Cristo, subtende-se para eles que a ceia também deve ser unida. Né? Não parece justo? Não parece lógico? Parece. Parece sólido o suficiente para abrir a ceia, deixar a ceia à vontade para outro irmão em Cristo. Só que o cristianismo nunca entendeu assim, como eu já falei alguns minutos atrás. As doutrinas eram tratadas de suma importância, principalmente a cristologia. Se você tem uma cristologia X, você pode entender que a ceia ela tem uma presença real de Cristo ali. Se tu entender que é só que a cristologia é diferente do outro, então a tua ceia ela pode ser diferente, o significado dela pode ser diferente também. Ela pode ser só um memorial. Então veja que a cristologia ela está no centro de tudo. A cristologia é como você entende Cristo, a natureza de Cristo, né? O estudo sobre a natureza de Cristo. Inclusive esse termo foi cunhado pelos luteranos, tá? Mas enfim, seguindo a linha. Então eles passaram a se reconhecer em Cristo, então vamos abrir a ceia, né? Então, quando você abre a ceia, automaticamente você está dizendo o quê? Que a sua doutrina é igual à do outro. Não é verdade? Subtende-se, isso fica subtendido. Então essa barreira doutrinária ela foi se quebrando, porque até então as igrejas eram cada uma no seu quadrado. Então essa barreira se quebrou e houve agora uma certa ida e volta. Como assim? Um batista começou a pregar na igreja do metodista. O metodista começou a ir pregar na igreja do presbiteriano. Né? O assembleiano começou a ir pregar na igreja do metodista e assim por diante. Eles foram se conhecendo e trocando teologia. Porque quando você abre a ceia, você também está abrindo a porta para doutrinas. Então pensa bem, vamos aprofundar agora aqui o caso. Vamos usar de exemplo aqui duas grandes igrejas bem conhecidas. Imagina um presbiteriano e um assembleiano. A teologia presbiteriana, reformada, calvinista, ela é bem definida e ela é antiga. Bem antiga, eles têm uma confissão de fé. Eles têm um livrinho na qual eles dizem no que eles acreditam. Eles têm um catecismo menor e o maior também, se não me engano, né? Catecismo de Westminster, que declara como eles entendem os 10 mandamentos, como entendem, enfim, é o básico, né? O essencial, o catecismo. E você tem a teologia deles. Então, por exemplo, o presbiteriano, ele é um aliancista. Ele é um aliancista. Via de regra, ele é amilenista. Ele entende que o milênio está a se realizar agora, presente, no presente momento. Ele entende que deve batizar criança. Eles são pedobatistas. O presbiteriano, ele defende a tulipa, né? Tulipe, os pontos do calvinismo. Então, ele tem uma teologia definida, ele tem uma teologia sólida, antiga. Não estou a entrar no mérito se é correto ou não, não é essa a questão, tá? Então ele tem uma teologia bastante definida, tá? E o assembleiano? O assembleiano, via de regra, ele é dispensacionalista, que é um conjunto amplo também, assim como o aliancismo. Ele entende que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas, que é a segunda bênção,
ele entende que Cristo vai voltar 2 vezes, ele entende que o milênio é literal, o milênio não é agora, o milênio é literal, a partir de quando Cristo voltar, ele vai implantar o milênio aqui na Terra. Ele entende que não deve se batizar crianças, a pessoa deve estar consciente e adulta para ser batizada. Então você percebe que tem muita diferença entre a teologia presbiteriana e a teologia assembleana, muita diferença mesmo. É impossível você olhar para um e para o outro e não perceber isso. Aliás, o presbiteriano, ele é cessacionista, né? Embora tenha uma linha que seja providencialista. Mas, enfim, tem diferenças bastantes, concordam comigo? Isso praticamente toda a gente há de concordar. Então, a forma como você entende a doutrina da salvação é diferente, a forma como você entende a volta de Cristo é diferente, a forma como tu entende o sacramento é diferente, o assembleiano não tem sacramento, o presbiteriano tem 2, batismo e ceia. A forma da presença de Cristo na ceia é diferente. O presbiteriano acredita que existe uma presença espiritual ali. O assembleiano diz que não, que é só pão e suco de uva. A forma de organização da igreja também é diferente. A presbiteriana é regida pelos presbíteros da igreja. A Assembleia de Deus, ela tem uma posição mais episcopal, né? O superior, ele tem muito poder, o pastor tem muito poder, enfim. Então perceba que tem toda uma diferença visível nessas duas questões. E aí você pode me falar, mas essa diferença é só doutrinária, né? Só doutrinária. Será que isso é motivo suficiente para um manter a ceia fechada e outro aberta? Para manter a ceia fechada? Para um não comungar com o outro? Bom, se você nasceu num meio evangelical, numa igreja evangélica, ou se tem pais evangélicos, com certeza você lembra que até 30 anos atrás, aproximadamente, ali na década de 2010, todas as igrejas mantinham uma comunhão fechada, a Santa Ceia era a portas fechadas. Praticamente todas as igrejas da qual eu consigo lembrar. Assembleia Batista, Presbiteriana, Metodista, praticamente todas as igrejas ainda mantinham essa ordem, essa tradição e esse zelo de deixar a ceia fechada, restrita, né? Eu lembro que as pessoas falavam que quando a Assembleia de Deus fazia a ceia, no dia da ceia, é uma vez por mês, as portas eram fechadas, né? Então as pessoas entravam, os membros da igreja entravam e as portas fechavam antes do horário do culto, né? Ou seja, para que só as pessoas que estivessem ali participassem disso, né? É claro que não era exatamente um sectarismo, é importante deixar claro, né? As igrejas já se reconheciam como irmãs, mas o zelo pela ceia era evidenciado nisso, né? Nesse zelo de manter assim. E estava tudo bem, né? Ninguém chamava o outro de sectário por isso, de exclusivista por isso. É claro que sempre tem gente que é bem extremista e chega nesse extremo de falar isso, né? Até hoje. Né? Isso aí existe em toda parte, em todos os tempos e lugares. Mas a partir do momento dessa década, mais ou menos 2010, né, essas ideias dos Estados Unidos chegaram aqui, né, com as igrejas church, chamado, né, church. Perdoa-me meu inglês, tá? Mas essas ideias chegaram aqui no Brasil e essas igrejas, elas vêm influenciadas pela essa ideia de que doutrina não importa tanto. O que importa é só você evangelizar, né? Você falar de Jesus para o pecador, ele aceita Cristo e a partir daí ele já é um membro do corpo de Cristo, já com todas as prerrogativas. E agora nós entramos em outra questão bem importante de falar. Nas igrejas protestantes,
ou herdeiras do protestantismo, ou seja, igrejas luteranas, anglicanas, presbiterianas, a grosso modo, nelas existem o catecumenato, né? A Igreja Católica também tem. Então, quando você adere àquela igreja, quando você se converte naquela igreja, ou quando tu chega de outra igreja, tu passa por um certo período de ensinamento, que é o período da catequese, ou discipulado, como queira chamar. A palavra mais recente é discipulado, que essas igrejas modernas usam. Então, você passa por um período de adaptação, de ensinamento. Tu vai ser ensinado sobre as doutrinas, quem é Deus, qual o propósito dele para o ser humano, o processo de salvação, justificação, santificação, a morte de Cristo, a expiação na cruz. Tu vai aprender sobre sacramento, batismo, Santa Ceia. Tu vai aprender sobre a volta de Cristo, como é que isso se vai dar, como é que isso ocorre, sobre milênio. Então tu vai aprender uma série de coisas que são fundamentais, que é o principal do cristianismo, não é só o credo apostólico, tá? É uma coisa muito mais ampla que envolve muito mais coisa, tá? Que envolve o reino de Deus, que envolve, enfim, muitas outras coisas. Então tu vai ter uma base entendendo o que é a fé cristã, ok? Nas igrejas church, que são oriundas desse movimento que chegaram aqui, não existe essa preocupação com doutrinas. Então, eu vou te dar aqui um exemplo aí. Pensa numa igreja moderna, evangélica. Uma igreja assim, você chega lá, quer aceitar Jesus, você levanta a mão, vai lá e aceita Jesus, tá? Aceita Jesus, confessa o nome dele como teu Salvador. Bom, a partir daí tu já é membro, como todos os outros, não? Tu não passa por um período de ensinamento. Em algumas igrejas ainda mantém isso, tá? Dessas igrejas modernas ainda tem isso, ainda mantém. Mas boa parte não. Tu vai aprendendo as doutrinas daquela igreja com o tempo, né? Nos cultos, nos encontros que tem ali, nos eventos que tem, escola bíblica. Ou seja, tu vai aprendendo com o tempo. Então tu vai sendo moldado, né? Enquanto que nas igrejas antigas, tu aprende sobre aquilo e ao final tu diz, olha, se isso fizer sentido, eu fico, né? Por quê? Porque eu me identifiquei com as doutrinas da igreja. Então, se eu me identifiquei, então agora sim eu posso participar da ceia, eu posso ter minhas atividades, né, como membro pleno, eu posso votar também, que é uma coisa bem importante. As igrejas antigas, elas têm um modelo mais participativo, né, tu pode votar, existe uma assembleia, existe um modelo onde o membro ele tem uma voz. Enquanto nessas igrejas antigas, mais modernas, não. Então perceba que o processo é diferente. O processo das igrejas antigas, por manter esse zelo, é muito mais demorado. E é claro, é muito mais demorado e seguro também. Até a questão de ser pastor também, né? Nas igrejas antigas, protestantes, tu não pode simplesmente chegar e dizer que quer ser pastor, né? Isso não basta. E alguém vai te ungir ou te consagrar a pastor, te ordenar a pastor. Tá, tu tem chamado para ser pastor, tu sente que tu quer ser pastor, que tu quer trabalhar com isso, com pessoas, com igreja, beleza, tu vai pro seminário agora. A igreja te manda pro seminário, tu vai passar 5 anos, 6, 7 anos. Antigamente era 10 anos, né? No período da reforma, era 10 anos estudando. Só depois é que tu vai pastorear uma igreja, uma congregação, ser ordenado. Nas igrejas modernas, fruto desse movimento evangelical, não. Geralmente, basta tu ter chamado, né, como dizem, ter um chamado para ser pastor, ou então tu ter algum parentesco, né? E eu falo isso não é atacando, tá, gente? Isso aqui é verdade, isso aqui é a realidade, tá? É uma análise séria.
Então, por favor, vamos manter a visão na realidade, tá? Então, se tu é filho de pastor, obviamente tu vai ter um caminho muito mais facilitado para ser pastor. Então perceba que há uma quebra, há uma ruptura. Então, quando nas igrejas antigas, tu chega, se converte, ou vem de outra igreja, seja, passa por esse processo de adaptação, ensinamento, catequese, e ao final de tudo, quando terminar, se tu acha que tu se identifica com as doutrinas da igreja, aí tu fica. Se tu acha que não faz sentido, que tu não se identifica, procura outra denominação. Então, perceba que a coisa era muito mais sólida, mais rígida, mais demorada e mais segura também. Coisa que não acontece nessas denominações recentes. Então, tu tem uma dissolução. Ao mesmo tempo que as igrejas passaram a se comunicar, a abrir a ceia, a pregar uma na igreja da outra, foi dissolvendo, as doutrinas foram dissolvendo, e as denominações também. Como assim? Vamos entrar em outro ponto agora, porque cada ponto puxa outro. Né? Pensa da seguinte forma, você tem uma certa... Quando você tem uma ceia fechada, restrita, é porque você entende que tem uma união doutrinária. Doutrinária, correto? Beleza. Quando tu abre a ceia, tu tá entendendo que as doutrinas não são tão importantes. Então, existe um tráfego de doutrinas. Então, por exemplo, vamos lá. Antigamente, quando tu dizia que tu era um batista, todos entendiam que tu era um batista. Não precisava tu falar as tuas doutrinas. Toda a gente já sabia que o batista, ele é reformado, ele tem doutrinas reformadas. Tu já sabia que o batista tem um modelo fortemente congregacional. Tu já sabia que o batista ele tem uma ênfase também na tulipa ou na tule, né? Enfim. Tu sabia exatamente que o batista ele segue uma confissão de fé, que é a segunda confissão de Londres. Então, era só ir no livrinho da confissão de Londres e ver as doutrinas ali. Né? Não precisava, aliás, nem precisava ir no livrinho. Se tu já conhecesse um batista, tu já sabe muito bem as doutrinas que ele confessa ou confessava. Entendeu? A mesma forma era um metodista, né? A igreja metodista tradicional, ela também tinha essa identidade. Tu falava com um metodista, tu já sabia que ele professava certas doutrinas, não precisava perguntar, porque a identidade dele era ser metodista, um cristão que confessa as doutrinas metodistas. Da mesma forma, um presbiteriano, já sabia que o presbiteriano, quando ele dizia que é presbiteriano, ele já tem as doutrinas ali estabelecidas, não precisava sair perguntando. Mas quando esse movimento ecumênico ocorre, ele dissolve, porque você acaba indo pregar na igreja do outro, ceiar com o outro, volta, ceia na tua igreja, e o outro vem e prega na tua igreja. Então houve essa troca de doutrinas. Por quê? Porque, como eu falei, a ceia é quando você tem uma ceia compartilhada, tu também partilha doutrinas. Então houve essa dissolução. Então hoje, quando o sujeito fala que é batista, e agora? O que é que ele é? Quais as doutrinas que ele confessa? Ah, ele é um batista renovado. Tá, mas o que é isso? Um batista renovado? Um batista renovado é um sujeito que acredita em dispensacionalismo, que é uma doutrina pentecostal. Ele acredita não toda a tulipe, mas ele confessa alguns pontos só do calvinismo. Ele também fala em línguas estranhas, alguns falam em língua estranha, ou seja, uma ideia pentecostal. Ele também confessa que Jesus volta 2 vezes, que é o pré-tribulacionismo. Ou seja,
misturou. Ele misturou doutrinas calvinistas com pentecostais, com outras coisas modernas também, de modo que é impossível você saber o que é ser batista hoje. Aliás, é possível. Se tu considerar que batista é o batista original, reformado, beleza. Então esse aí é o batista. O outro que se diz batista renovado, ele é outra coisa, mas ele usa o nome de batista. Se tu quiser considerar assim, tudo bom, dá para entender. E olha que coisa interessante, os batistas renovados de hoje, eles também têm um certo desprendimento ao sacramento. Então ele não vê problema em trocar pão e suco de uva por açaí e tapioca e outras coisas mais. Então você percebe que há uma dissolução de doutrinas, né? Diluiu tudo, e cada vez dilui mais, cada vez vai diluindo mais. Então, e a mesma coisa se aplica a outras denominações, tá? Metodista da mesma forma. A igreja metodista hoje, ela tem o ramo metodista wesleyano, que é uma igreja praticamente igual a uma batista renovada, né? Pentecostal, fala em línguas estranhas, dispensacionalista, enfim, né? Sacramento também não tem, se não me engano, não tem, tá? Posso estar errando, tá? Não tenho certeza. Mas percebe-se que há uma dissolução também. Então as igrejas foram dissolvendo tudo em nome do ecumenismo. E isso tem muito a ver com a ceia, que é o nosso tema que nós estamos a tratar aqui. Quando você tem uma ceia, quando tu participa de uma ceia, de uma santa ceia, ou eucaristia, comunhão, seja lá como tu chama, em uma certa igreja, em uma certa comunidade, você está confessando que concorda com as doutrinas daquela comunidade. Entende? Então, não faz sentido, na história do cristianismo, tu participar de uma ceia na qual tu não concorda com as doutrinas, a começar pela própria ceia. A ceia da doutrina dessa igreja, ela é memorial? Tu acredita que essa ceia ela é só um memorial para relembrar a morte de Cristo? Que ali é só pão e suco de uva? Ou tu acredita que ali, naqueles elementos, também há uma presença real, há um elemento físico, espiritual, ou enfim, o nome que tu queira chamar. Há uma coisa a mais ali naqueles elementos. Então aí você percebe que na própria ceia, na própria doutrina sobre a Santa Ceia, já há uma grande divergência. Entende? Então, isso é tão sério que alguém pode falar assim, mas são só doutrinas, isso aí não vai influenciar em nada, né? Bom, eu já mostrei que influenciou em muita coisa, né? As igrejas já se dissolveram, estão se dissolvendo cada vez mais. E por que isso ocorre também? Outro ponto. É porque nós temos a noção, e isso é uma coisa também que está agarrada ao cérebro do evangelical médio, que doutrinas, elas são teóricas. Só que não, doutrinas, a teologia, ela é prática. A teologia é extremamente prática no teu dia a dia, na tua vida cristã e na tua cosmovisão de mundo. Vamos lá, vamos dar exemplos claros. Escatologia. Imagina um pré-milenista e um pós-milenista. O pré-milenista, ele acredita que o milênio é literal, que Cristo, quando retornar à Terra, vai instalar o reino aqui, na Terra, de uma forma literal. Ele vai sentar no trono em Jerusalém e ele, junto com a igreja, vai governar a Terra, vai governar as nações. Ok? Enquanto o pós-milenista, ele entende que é o contrário, mais ou menos, né? Vamos lá. Vamos resumir aqui. O pós-milenista entende que
o milênio ele se dá antes de Cristo voltar. Então a igreja aqui na Terra ela vai ganhando espaço, ela vai governando, ela vai dominando o mundo, ela vai evangelizando, as nações vão se convertendo e o mundo vai melhorando cada vez mais até a volta de Cristo. São ideias parecidas, mas em momentos diferentes. Será que isso tem algum efeito prático na vida cristã do dia a dia? E muito. Eu já ouvi pessoas a falar que pouco importa se tu acredita que Cristo volta antes ou depois da grande tribulação. Isso não importa em nada. Olha, eu vou discordar radicalmente. Radicalmente. É claro que numa questão salvífica não vai influenciar em nada se tu acredita numa coisa ou outra. Nessa questão, isso não é requisito para a salvação de ninguém. Mas isso tem uma influência muito prática na vida diária e na forma como tu enxerga o mundo. Por exemplo, o pré-milenista, ele acredita que o mundo vai piorando cada vez mais até Cristo voltar. Então, quando ele vê guerras, assassinatos, pai contra filho, quando ele vê desastres ambientais, aquecimento global, teorias da conspiração, então ele associa isso à vinda de Cristo. Então ele enxerga o mundo de uma forma pessimista. Ele acredita que o mundo vai piorando cada vez mais, até Cristo voltar. Uma visão extremamente pessimista, né? O pré-milenista, ele sofre essa crítica. Enquanto o pós-milenista, não, ele tem uma visão já contrária. Ele entende que o mundo vai melhorando cada vez mais, porque a igreja vai governando, ela vai reinando, ela vai evangelizando, conquistando nações. Então, ele tem uma visão extremamente positiva do futuro. Então, percebe que a cosmovisão de mundo de um e de outro são diferentes. Enquanto o pré-milenista ele é pessimista, o pós-milenista é positivo, ele vê as coisas com positividade. Então perceba que não é uma questão de tanto faz. Isso na prática você observa muito bem. Ou quando você ouve um pós-milenista falando e um pré-milenista falando, você percebe claramente que eles têm uma visão bem diferente de política, eles têm uma visão diferente de sociedade, eles têm uma visão diferente de mundo, eles têm uma cosmovisão diferente um do outro. A forma como você lida com política, a forma como tu lida com propriedade, a forma como tu lida com a sociedade, a forma como tu lida com a escola dos filhos, a forma como tu lida com o trabalho, com tudo. Isso é teologia prática. A teologia ela é prática. Ela traz uma praticidade no dia a dia. A mesma forma são os sacramentos. Quem é sacramentologista, ele tem uma visão mais centrada do culto. Se você entende que existe uma presença real de Cristo na Eucaristia, você tem uma tendência muito forte a levar a sério o culto e o que foi estabelecido. Eu vou tentar ser mais didático aqui, talvez não tenha passado a ideia correta, mas vamos lá. Quando você não entende que há sacramentos, por exemplo, o caso dos pentecostais, né, eles não entendem que batismo e ceia são sacramentos, né, são só símbolos, figuras, enfim. Esse sujeito ele vai ter uma tendência a preencher esse vazio de sacramentos com outras coisas, com outras sensações, né, com outras experiências. Enquanto o cara que é sacramentologista, ele vai entender que o culto, ele vai para o culto para receber aquilo. Entende? Ele vai para a liturgia da igreja dele, para o culto dele, para receber aquela bênção que é o sacramento, que é a ceia. E isso se define também na frequência da ceia. O cara que entende que há sacramentos, ele tem uma tendência a ter um sacramento todo culto, porque aquilo para ele é importante. Enquanto o cara que é memorialista,
Se é memorial, então tanto faz fazer uma vez por mês, uma vez por ano. Aí vai depender. Então não há uma regularidade mais fixa, mais próxima da outra, uma frequência mais próxima. A frequência ela é muito esparsa. Por quê? Porque a visão de mundo dele a respeito dos sacramentos são diferentes. Mais uma vez a teologia sendo prática. Então, doutrina não é uma coisa que tanto faz. Por isso que o cristianismo sempre entendeu que doutrinas são importantes. A própria cristologia é extremamente importante. Se você entende que a ceia há uma presença real de Cristo ali, é porque a sua cristologia é diferente do outro, que é memorial. O sujeito que é memorial, ele entende que aquilo ali é só um símbolo, que é só para lembrar da morte de Cristo. Então, a cristologia dele é diferente da sua. Percebe como isso é prático? Isso é extremamente prático. Então, o cristianismo sempre prezou por esse zelo em relação à doutrina. Né? Porque se você entende que a ceia é só o memorial, então tanto faz. Ceiar com o outro de fora, com o outro de outra igreja, ou não ceiar, ou fazer uma ceia uma vez por mês, uma vez por ano. Fica esparso. Então as igrejas da qual nós conhecemos hoje, seja pentecostal ou não, aqui no Brasil, elas tiveram uma influência evangelical, né, desse movimento dos Estados Unidos. Ou são fruto direto, como essas mais recentes, mais modernas, mas as mais antigas também sofreram alguma influência. Então, eu creio que ficou claro, né? A ceia, quando você faz a ceia restrita para membros da sua igreja, é porque você está tendo um zelo também com as doutrinas, né? Com as doutrinas. Eu vou dar mais um exemplo sério agora, tá? Exemplo sério. Antigamente não existia essa coisa de um pregador pregar na igreja do outro, como eu já falei. Não existia isso, porque a ceia era separada também. Então não existia, esquece. Então, por exemplo, hoje existe isso demais, né? Então você vê Outro dia eu escutei até um presbiteriano famoso respondendo uma pergunta. Se um presbiteriano podia pregar na Assembleia de Deus. Né? E ele respondeu de uma forma, claro, bem educada, claro, né? Com muito cuidado. Ele respondeu com muito cuidado, falando o seguinte: olha, até pode, mas tem que ter muito cuidado, porque lá é diferente. As doutrinas são diferentes, o culto é diferente. Então perceba que há essa diferença extremamente... É uma diferença que faz diferença, vamos dizer assim. Faz diferença, né? Então, olha como as coisas chegaram a esse ponto aqui no Brasil, especificamente na nossa realidade. Hoje você vê algumas coisas acontecendo que eram impensáveis há 30 anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás. Há 30 anos atrás, nossa, era praticamente impossível um reformado pregar numa assembleia ou um assembleiano pregar numa igreja reformada. Hoje isso ocorre. E hoje ocorre tanto que você vê até adventistas pregando em igrejas, Assembleia de Deus, metodistas e batistas. É muito comum ver isso. É muito comum. Só que o contrário você não vê, curiosamente. Você não vê um assembleiano pregando na adventista, ou um metodista, ou um batista pregando na adventista. Não dá. Por quê? Porque além deles terem certas doutrinas heterodoxas, eles prezam por isso aí também, pela questão doutrinária. Só que não é coerente, né? Vamos combinar que não é coerente? Se eu posso pregar na sua igreja e eu vou lá pregar na sua igreja, por que é que eu não posso deixar você vir aqui na minha, pregar na minha? Não é coerência. Ou vai, os dois trocam, um vai e o outro vem, ou nenhum vai e nenhum vem.
Então perceba como as coisas chegaram a esse ponto. É uma coisa recente, é uma coisa recente. A nível de cristianismo é uma coisa recente, né? Vou pensar assim. Mas não é uma coisa da qual eu considere saudável, não é uma coisa salutar, né? Por isso eu estou a fazer esse vídeo falando sobre esse assunto. Porque quando alguém pergunta por que a sua igreja faz uma ceia fechada, obviamente a resposta mais direta é porque nós acreditamos que a nossa ceia ela tem um elemento real ali. Cristo está presente nos elementos, no ambiente, no lugar, enfim. Não é só pão e vinho. Mas essa resposta ela pode ser estendida também em relação a doutrinas. E mais uma vez, gente, não é uma questão de exclusivismo, tá? De sectarismo. Ah, porque a minha igreja é a única que vai para o céu e por isso a gente... Não. Essa ideia, ela não é de agora. É uma ideia antiga, justamente pelo zelo doutrinário. Então, quando alguém fala que a ceia deve ser aberta porque as outras são, eu vou falar isso com cuidado, tá? Mas é isso. Você está praticamente falando o seguinte: olha, as outras igrejas e nós não temos cuidado com doutrina, nós temos uma doutrina misturada, bagunçada, e aí nós queremos que vocês também sejam assim, igual a nós, igual a gente. Isso faz sentido isso? A meu ver, nenhum sentido. Né? E é claro que por isso que eu falei de história do cristianismo, para dizer que isso não é uma coisa nova, recente, inventada por igrejas antigas. É uma coisa que está aí desde o início do cristianismo, desde Atos, enfim. Pessoal, o vídeo ficou longo, não era a intenção fazer um vídeo tão longo, tá? Mas para deixar as coisas bem claras e bem explicadas, é melhor que seja longo. Então você assiste aí quando puder, assiste aí, depois assiste o outro trecho que não viu, enfim. Tu vai assistindo aí até terminar o vídeo, tá ok? O vídeo ficou longo. Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima.